alunos lindos, tudo bem? Hoje é sexta-feira e a gente vai falar um pouquinho de história. Lembra antes das férias, quando a gente começou a falar sobre o sedentarismo e o período neolítico, lá da pré-história? Quando o homem começou a aprender a cultivar a terra, quando surgiu a agricultura, quando eles começaram a domesticar animais, né? Estão lembrados disso? Vamos dar uma recordada nesse assunto, porque é o assunto da semana 1 da PET em história pra gente, tá bom? Então bora lá, vamos lá, acompanha comigo aí. A Revolução Neolítica. A prática da agricultura e a do pastoreio foram importantes conquistas do homem neolítico. Ele passou a produzir seu próprio alimento e a desenvolver técnicas de produção de cerâmica, tecelagem e instrumentos de pedra polida. Tornaram-se sedentários. Sedentários, galerinha, significa que agora eles moram em um lugar fixo. Eles não são mais nômades. Lembra que eles eram nômades? Eles consumiam os recursos de um lugar e quando esses recursos acabavam, eles tinham que se mudar para outro lugar. Agora não. Agora eles conseguem produzir os próprios recursos, os próprios alimentos, sem precisar ficar se mudando. Esse período também se chamava período da pedra polida, tá? Conhecido também como período da pedra polida. A melhoria na alimentação, propiciada pela agricultura e pelo pastoreio, favoreceu o aumento do número de crianças e um cuidado maior com os mais velhos, as maiores vítimas do abandono nos tempos dos deslocamentos frequentes. Então, quando eles eram nômades, né, era muito difícil carregar as pessoas mais velhas e muitas vezes essas pessoas eram abandonadas. Agora não, eles viviam em pequenas aldeias e era bem mais fácil, né, era possível cuidar melhor das crianças e das pessoas mais velhas da comunidade. Os pesquisadores acreditam que as mulheres eram, em geral, responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Lembra que no último vídeo eu comentei com vocês que foram as mulheres, nós mulheres que descobrimos e desenvolvemos a agricultura? Né? Eram elas que observavam os frutos, as raízes e as sementes brotando e que desenvolveram as primeiras técnicas de plantio. As mulheres trabalhavam na agricultura e preparavam os alimentos. Os homens caçavam e cuidavam dos animais. No mesmo período do desenvolvimento agrícola, os grupos humanos perceberam que poderiam domesticar os animais, né? Ovelhas e cabras, por exemplo, forneciam pele e leite. Com o cultivo da terra e a criação de animais, a alimentação tornou-se mais diversificada e o resultado foi um grande aumento populacional. Então, as características do período neolítico aí na tela para vocês. Crenças, tem uma gruta aí no cantinho, tá vendo? Foi quando começou a surgir as primeiras manifestações religiosas de culto, né, do ser humano. A domesticação de animais, agricultura e horticultura, o domínio do fogo, o homem passou a dominar a técnica de produzir o fogo, né, e controlá-lo. Artesanato, fabricação de cestas, cerâmica, né, o artesanato de cerâmica. As casas, né, que agora o período é de sedentarismo, não são mais nômades, então surgiram várias técnicas de construção de moradia. Eles não deixaram de coletar os frutos, né? Construíram também muros de pedra, passaram a se preocupar com a proteção das casas e das aldeias e aprenderam a utilizar os recursos dos animais que eles criavam, como coletar leite, ovos, pele, etc. E geralmente as aldeias eram construídas próximas dos rios para garantir a água, né, para a população aí que morasse nessa aldeia. Deu para lembrar de tudo direitinho? Esse é o período neolítico. Antes era o paleolítico, quando eles eram nômades e habitavam em cavernas. Com essa evolução da agricultura e criação de animais, nós passamos para essa etapa do neolítico, né, que é a idade da pedra polida.
né? Antes eles usavam pedras lascadas, pedras do jeito que eles encontravam no chão. Agora eles já estão trabalhando seus instrumentos. E depois a gente vai vir para a idade dos metais, que é a que vai vir depois desta, tá bom? Vamos lá, vamos fazer as atividades da PET, mandar para a tia Jana? Hoje é sexta-feira, mas a nossa semana não termina hoje. Amanhã tem sábado letivo. Eu coloquei no grupo a lista do material que a gente vai precisar para nossa aula de amanhã, tá bom? Então, até mais. A gente vai se falando no WhatsApp. Um beijãozão para todo mundo e bye bye.